Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Jornada de Agroecologia. A Jornada da Agroecologia é uma ação desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com diversos movimentos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui no dia de hoje dialogando sobre esse tema muito importante para a sociedade, para a humanidade, que é a agroecologia, que é uma ciência que orienta a adoção de tecnologias e práticas e sistemas de produção, procurando imitar processos como ocorrem na natureza, evitando romper o equilíbrio ecológico que dá a estabilidade aos ecossistemas naturais. E por conta dessa provocação, estamos iniciando uma jornada. Uma jornada é uma distância que se percorre. E o que se quer percorrer aqui é a produção de novos saberes. E a agroecologia nos propõe, nos proporciona esse debate. Por isso que a Universidade Federal, em conjunto com ONGs, entidades, movimentos, mandatos, fóruns, redes, institutos federais, Articulação Nacional de Agroecologia, Associação Brasileira de Agroecologia, cooperativas de produção, comercialização e também de consumo, os consumidores também participando desse processo. O objetivo dessa jornada é proporcionar o debate sobre os benefícios da agroecologia para o meio ambiente e para as condições de vida da população, seja no campo ou na cidade, tendo como uma das ações esse conjunto de debates que iremos fazer a partir de hoje, no dia 25, na quinta-feira, dia 27, e na semana que vem voltamos novamente, no dia 1º e no dia 3, ou seja, terça e quinta da semana que vem, 1º e 3 de setembro, onde também realizaremos, ao longo dessa jornada, 8 seminários. Nós pretendemos, com isso, divulgar conhecimentos científicos, teóricos, acadêmicos e também os saberes populares sobre a agroecologia, desde tipos de manejo, como sistemas agroflorestais, contribuir na elaboração de políticas públicas voltado a esse tema importante, proporcionar momentos e espaços de formação, trocas de experiências e vivências, contribuindo para o intercâmbio de conhecimentos voltados à agroecologia. E iniciamos no dia de hoje com uma fala de abertura de uma convidada especial, que vai abordar o tema geral, e durante o dia ainda teremos outras ações. Hoje ainda debateremos agrotóxicos, transgênicos e os desafios da agroecologia. Paralelo a isso, teremos uma outra mesa que vai discutir saúde e agroecologias nos tempos atuais. E logo mais, às 19 horas, também teremos essas rodas de conversa. São momentos onde experiências práticas serão apresentadas e destinadas ao debate, onde você pode se inscrever, você que está aí participando conosco na tarde de hoje, mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Pode também depois entrar lá na página do Facebook da Jornada da Agroecologia, fazer a sua inscrição para participar à noite das rodas de conversa, onde teremos abordagem desses temas. Amanhã, ou melhor, na quinta-feira, nós também voltamos para outros temas muito importantes. Vamos estar discutindo a biodiversidade e bens comuns dos povos e comunidades tradicionais, agroecologia, agricultura familiar e campesinato, economia dos sistemas agroalimentares de base agroecológica e políticas públicas de agroecologia. Então, também
no período da noite, também se realizarão rodas de conversa. Serão 2 rodas de conversa posterior ao término desses seminários, desses debates, portanto, que têm a relação com o mesmo tema. Haverá apresentação de 2 experiências e aberto ao debate para quem quiser participar. Seja estudante, seja pesquisadores, ou mesmo consumidores interessados no tema. Então, estamos convidando a vocês a estarem presentes, fazerem a sua inscrição lá na nossa página. Essa jornada, além desses debates, tanto no dia de hoje, quanto no dia 1º e no dia 3, ela vai se desenvolver depois para um outro grande seminário, onde a gente vai fazer uma sistematização de todos esses debates, quer seja que foram feitos nas mesas de debates, nas rodas de conversa, onde a gente vai fazer uma compilação dessas informações. E depois, lá em abril, terminando a jornada, serão apresentados essas produções, seja elas em vídeo ou livro, e o seminário presencial, que está sendo sediado pelo município de Chapecó, que hoje faz aniversário o nosso abraço à população de Chapecó. Então, a gente convida você a participar dessa jornada da agroecologia, participando dos debates, participando das rodas de conversa, colocando a sua visão sobre a necessidade desse novo modelo, ou desse modelo histórico, onde se preserve o meio ambiente, onde se preserve o meio de produção e também o ser humano. Então, por isso, estamos fazendo esse convite a você. Divulgue as informações da jornada, dê uma visitada lá na página da Jornada da Agroecologia, vai ter temas, vai ter debates, vai ter informações, inclusive também as rodas de conversa, os debates vão estar lá na página também para quem não teve oportunidade de acompanhar no dia de hoje. E estamos muito felizes que já estão aqui conosco pessoas que vão nos abrilhantar, vão nos ajudar nesse processo da jornada. Como eu falei no início, a jornada é uma ação da Universidade Federal de Santa Catarina. Estão conosco aqui o professor Pedro Luiz Manique Barreto, que representa aqui o magnífico reitor, o Baldo César Baltazar, que é o nosso pró-reitor, então, portanto, Pedro Luiz, a nossa coordenadora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, CFH, a professora Miriam Artung, que é uma das idealizadoras desse projeto, e a nossa grande companheira antropóloga Maria Emília Pacheco, do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, e foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, realizando um belíssimo trabalho na discussão, elaboração e construção das políticas públicas. Então, convido o professor Pedro, a professora Miriam e a Maria Emília, neste momento, e passo a palavra para o professor Pedro Luiz Manique Barreto, nosso pró-reitor da universidade, representando o nosso magnífico reitor, o Baldo César Baltazar. Seja bem-vindo, professor Pedro Luiz. Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Rui, pela apresentação. Eu venho a pedido do professor Ubaldo, nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer essa participação aqui, representando o magnífico reitor e a universidade. Eu acredito que esse evento será muito proveitoso, principalmente pela qualidade dos participantes. A agroecologia
ela está ligada a uma filosofia de respeito, não apenas com o meio ambiente, mas principalmente com os seres humanos, né? E a capacidade de atuar e agir em grupo, que isso acho que a antropóloga Maria Emília pode falar muito bem, essa capacidade de atuar e agir em grupo, ela foi um dos grandes diferenciais que propiciou ao Homo sapiens antigo sobreviver e evoluir. Esse homem antigo, esse ser humano antigo, ele aprendeu logo que a interdependência era um fator positivo e que ele tinha que respeitar isso, principalmente em relação ao meio ambiente em que ele vivia. E é interessante porque essa capacidade de viver em grupo, ela, nos dias de hoje, ela se torna, me parece, está se tornando mais raro. E quem pratica a agroecologia tem exatamente como premissa esse pensamento no coletivo e não no individual. Então, eu fico muito contente de estar participando na tarde de hoje de um evento que prioriza o coletivo, que prioriza a atividade familiar e não a agricultura ostensiva, né? E a agroecologia ela tem um papel fundamental nos dias de hoje, principalmente no estado com a característica de Santa Catarina, que é um estado em que predomina a agricultura familiar, predomina a pequena propriedade. Então, eu acho que essa ciência, ela vem proporcionar, né, uma maior qualidade de vida, não só a quem pratica, mas principalmente a nós, que todos nós somos consumidores desses alimentos produzidos através dessa ciência, dessa qualidade desse alimento, dessa sustentabilidade que vem a reboque das práticas, da valorização do trabalhador rural e, principalmente, do meio ambiente, né? No Brasil, a agroecologia ela vem ganhando muito espaço, né? Nós temos diversos exemplos aí, inclusive em larga escala, de agroecologia, de agricultura orgânica. E Santa Catarina é, sim, um dos estados que mais se destacam nesta prática. E aí eu quero registrar que isso muito se deve às ações que a Universidade Federal de Santa Catarina, através de ações de pesquisa e extensão, promovida por seus pesquisadores, por seus docentes, por seus servidores e por seus estudantes, vem fazendo ao longo das últimas décadas. Também há uma participação muito grande, e aí quero fazer o registro, de diversos organismos, de organizações não governamentais, e, enfim, eu prefiro deixar os especialistas em agroecologia para tecerem mais, enfim, comentários a respeito. Por isso, meus caros, eu reitero aqui meus cumprimentos aos palestrantes, mais uma vez a professora Miriam, a Maria Emília, o Rui, o nosso chairman aí, a todos os ouvintes e aos organizadores do evento, tá? Que tenhamos todos um bom aproveitamento na tarde de hoje e nas próximas sessões dessa jornada de agroecologia. Tá bom? Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro, pela sua belíssima fala, que só
enriquece aqui o conteúdo do debate. Então, passo para a nossa professora, diretora do CFH da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem tido uma participação fundamental nessa jornada. Ela é entusiasta desse tema, desde o início abraçou e propôs todo o processo da construção dessa jornada. Então, professora Miriam Tung, nossa diretora do CFH, seja bem-vinda. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Rui. Tu me escuta bem? Essa coisa de não, tá bem? Obrigado. Bom, eu preparei um pequeno texto aqui, porque senão eu acabo me perdendo, não é no tempo que me foi dado. Então, eu vou primeiramente cumprimentar a todos, boa tarde a todas e todos, boa tarde ao prezado pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Pedro Manique, professora que representa, né, o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Maria Emília, do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, prezados professores Clécio e Nazareno, que nos assistem, e que são os coordenadores do Lab Rural, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, e que juntamente com um grupo de pessoas da UFSC e de outras instituições, de coletivos e entidades variadas, estão empenhados nesse grande esforço para organizar a jornada de agroecologia, políticas, ações e movimentos. A jornada era para ter sido presencial, mas por força da triste situação da pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil, reorientamos os nossos esforços e energias para adequar a proposta inicial a essa situação, possibilitando que ao menos uma parte do evento imaginado pudesse ocorrer ainda esse ano, mesmo que de forma remota, em modo online. O trabalho e o compromisso das pessoas que foram se juntando ao projeto de construção da jornada de agroecologia, trazendo importantes ideias, sugestões e propostas, refletem certamente o espírito colaborativo desse evento, mas representam também muito mais. Refletem, sobretudo, a própria questão que será tratada, a agroecologia enquanto um princípio orientador do modo como estamos coletivamente neste mundo e nas relações globais que o constituem e que nos constituem. E é sobre isso que eu gostaria de dizer umas poucas palavras no tempo que disponho. Não são palavras sobre esse campo de conhecimento especificamente, pois sobre a agroecologia em si mesma, quem pode falar são os especialistas, como a professora Maria Emília, aqueles que têm o saber, a prática e a vivência nessa forma de produzir alimentos, a partir de um modo de pensar os seres no ambiente em que vive e que lhes permite a existência. Desde que eu soube que eu estaria nessa abertura da jornada, eu fiquei pensando, afinal, o que dizer para além das protocolares boas-vindas aos participantes e agradecimentos aos organizadores. E depois de muito desassossego, cheguei à conclusão de que o que eu tenho a dizer diz respeito ao porquê aceitamos, junto com os colegas do Lab Rural, o desafio de realizar um seminário sobre agroecologia justo no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. Eu sou antropóloga e o meu envolvimento de pesquisa é com comunidades quilombolas que vivem no mundo rural, tanto na região sul do Brasil, desde o início da minha formação, quanto na Amazônia, mais recentemente. E foi com elas que aprendi que produzir alimentos é mais do que uma produção material, é mais do que ter excedentes a comercializar, porque terra e alimento não são apenas mercadorias, são bem mais que isso. São relações entre pessoas e o mundo em que vivem. Foi nessa experiência, como pesquisadora, com esses coletivos, que eu aprendi que cultivar alimentos é, antes de mais nada, e, sobretudo, cultivar relações entre pessoas e entre essas e o espaço em que vivem, incluindo todos os tipos de seres que o habitam, muitas vezes objetificados genericamente como natureza. Produzir alimentos de forma sustentável, numa perspectiva agroecológica, penso que seria cultivar
de forma não agressiva e respeitosa em relação ao mundo, às pessoas, aos seres, ao ambiente que nos acolhe. É trabalhar em mutirão, em colaboração com os parentes, com os compadres, com os vizinhos, com a terra, com os rios, com os animais e, por que não, também com as crenças e práticas rituais que, como nós e outros animais, também habitam esse planeta devastado por formas de agricultura que ainda se baseiam na ideia de que a terra é um lugar para saquear, para extrair riquezas, numa competição que empobrece pessoas, extingue animais, exaure alimentos e ofende relações, reduzindo tudo a simples mercadorias, às quais deveriam corresponder um valor monetário. A palavra da vez neste mundo que agoniza não está mais ancorada na ideia de agregar valor, que ainda nos permitia pensar em alguma relação. A questão agora é como precificar tudo, o que, para lembrar a insuperável análise de Marx nesse ponto, é a garantia de que continuaremos a nos alienar nas coisas produzidas como mercadoria. E para mim, da forma como aprendi com as pessoas que me recebem em suas vidas, nas comunidades, nas casas que visito quando vou a campo, a agroecologia estaria mais para o contrário disso tudo. É um modo de estar no mundo de forma respeitosa, colaborativa e integrada, sem as formas clássicas da exploração, seja de humanos, do solo, dos rios, da paisagem, ou mesmo dos outros animais e seres que coabitam esse grande ecossistema chamado Terra. A agroecologia, entendo eu, além de uma forma de produzir alimentos sem agressões, é uma forma de estar e se relacionar com o mundo que nos acolhe. É uma forma de construir um mundo em que a solidariedade, a coletividade, a cooperação, a troca e a dádiva são maiores do que a economia da produção, da mercadoria e do lucro, porque é uma forma relacional de fazer as coisas, nem sempre precificável. Produzir alimentos numa perspectiva agroecológica é priorizar o bem-estar, a integridade, o respeito a pessoas, ambientes, animais, saberes, conhecimentos. É pensar que somos parte de um todo e que o nosso futuro está justamente em apostar em formas colaborativas de estar neste mundo, de viver nesse planeta. A história tem nos mostrado que a perspectiva de um homem que busca dominar e subjugar a natureza, no estilo da metáfora narrativa de um Moby Dick, por exemplo, tem nos levado a catástrofes sociais e ambientais que ameaçam a vida concebida como um todo. A agroecologia, portanto, inclui a esperança de um futuro melhor, num mundo onde haja cada vez menos exploração de pessoas, de animais e do ambiente. É a esperança de um mundo que se organiza a partir da consciência de que todos os seres vivem mesmo na dependência de formas solidárias e em colaboração. E são esses os grandes temas de que, no geral, se ocupam as áreas de conhecimento que constituem o CFH. Nossos colegas e estudantes da geografia, mas também os da filosofia, da história, da antropologia, da museologia, da psicologia, da geologia, da sociologia e da ciência política, enfim, de todas as áreas de conhecimento que constituem o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, que, no fundo, se ocupam, ou deveriam se ocupar, das relações do humano com o mundo. Eis, então, a maior razão por que estamos todos hoje aqui num CFH virtual. Com essas palavras, eu desejo a todos e a todas participantes um excelente evento e, novamente, meu muito obrigado em nome do CFH a todas e todos que tornaram possível essa jornada de agroecologia, políticas, ações e movimentos. Obrigada e bom evento a todos. Muito obrigado, professora Miriam. Muito obrigado, professor Pedro. Graças à Universidade Federal de Santa Catarina, temos diversos estudos em campos importantes na área da agricultura, sobretudo nesse tema da agroecologia em Santa Catarina.
né? Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina como uma das principais indutoras dessas temáticas, desses estudos e, sobretudo, dessa ciência. Então, a gente é muito agradecido os movimentos que aqui compõem esta jornada, que ajudaram a construir essa jornada, né, os grupos organizados, os setores que estão contribuindo para que essa jornada ela tenha uma capacidade de trazer esse debate para a sociedade, para os diversos rincões de interesse, né? Então, nós somos extremamente gratos a essa ação da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Da qual, desde já, é uma parceira de primeira hora. Muito obrigado, professor Pedro, muito obrigado, professora Miriam, vocês que coordenam também essa jornada, né? Têm aí essa responsabilidade também de ajudar, né, nesse processo, não só da elaboração, mas, sobretudo, de estar ligado aos movimentos que hoje fazem de forma concreta essa experiência humana, essa experiência necessária que é a agroecologia. Muito obrigado e continuaremos juntos seguramente. Bom, meus caros, nós estamos discutindo aqui, estamos abrindo uma jornada para discutir a importância da agroecologia. Professora Maria Emília, a agroecologia, qual a importância dela para o meio ambiente? Para quem produz? O agricultor familiar, o produtor, e, sobretudo, também para as pessoas que estão no meio urbano, os consumidores. Qual é essa importância? Uma vez que a agroecologia, a ideia é não utilizar nenhum defensivo, nenhum veneno, nenhum agrotóxico, ou esses produtos que matam organismos vivos, né, do próprio solo, que contaminam todo o sistema, seja água, enfim, né? Carregam o meio ambiente de toxinas, enfim. Qual a importância da agroecologia? Qual é a mobilização que se faz em torno desse modo de produção? O que tem a ver essa discussão com o direito humano à alimentação adequada? O que tem a ver essa discussão com a reforma agrária? O que tem a ver essa discussão com a segurança e soberania alimentar? Professora Maria Emília, antropóloga do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, da FASE, que é uma entidade que trabalha com solidariedade e ciência, e a nossa presidente, a última presidente, que fez um trabalho belíssimo do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, representando a sociedade civil. Seja muito bem-vinda a Santa Catarina, você que sempre animada com o debate e anima as pessoas com o debate da segurança alimentar e nutricional, você que tem uma contribuição generosa com todo esse processo, com a construção de movimentos, né? Então, a gente fica muito grato com a sua participação na tarde de hoje, fazendo a palestra de abertura da nossa jornada de agroecologia. Seja muito bem-vinda a Santa Catarina, nossa querida Maria Emília Pacheco. Uma boa tarde a todas e todos. Meus cumprimentos à professora Miriam Artum, que já iniciou sua fala com uma profunda reflexão. Meus cumprimentos ao professor Pedro Barreto. Meus parabéns à Universidade de Santa Catarina por tomar essa iniciativa dessa jornada de agroecologia, né, sobre políticas, ações e movimentos. Muito obrigada ao Rui, como moderador, que já fez a minha apresentação. E eu quero começar reconhecendo também uma iniciativa muito importante que teve início na Universidade de Santa Catarina. Eu estou me referindo à Tenda Josué de Castro. E digo isso porque, sobretudo nesse momento da nossa história, querem nos fazer esquecer.
E é preciso considerar que o Josué de Castro, nosso grande patrono, inclusive, no Conselho, enquanto existiu, né? Ele, junto com Paulo Freire, são cidadãos do mundo, e a Tenda Josué de Castro sempre nos ensina essa construção que integra a ciência, que integra a consciência social, numa reflexão bastante crítica. Eu quero, então, parabenizar a universidade, em nome das professoras que tomaram essa iniciativa, a professora Neila, a professora Patrícia, e quero começar também dizendo sobre esse contexto da pandemia, porque esse é um momento que nos faz pensar nas próprias causas da pandemia. E ao pensar nas causas, nós chegamos à conclusão que nos vemos diante de um debate que está indissociado de análises críticas das transformações capitalistas, porque as causas da pandemia nos levam a pensar sobre o controle das corporações, a artificialização da vida e privatização da natureza, os impactos de tecnologias, não só dos transgênicos, o uso de agrotóxicos, mas as chamadas novas tecnologias, que nos levam, às vezes, a um limite da nossa própria civilização, porque agora escutamos falar de agricultura sem agricultor, estamos ouvindo falar da comida pós-agro, e isso, então, nos diz que é a pandemia que acentua uma relação indissociada entre alimentação, natureza e saúde. E essa tríade vai nos levar a pensar sobre a própria questão das mudanças climáticas. Mas no Brasil, nós vivemos uma tragédia humanitária que combina a crise sanitária com a crise alimentar, mas ela está combinada com uma escalada autoritária do atual governo. E isso nos coloca diante de desafios enormes e profundos, porque muitos dizem que nós já vivíamos uma crise da civilização. Imaginem agora com a pandemia e num contexto brasileiro de uma profunda crise política que nos coloca todo o tempo diante da ameaça da democracia. Mas é bom que eu lembre também do seguinte: no cenário nacional, já há algum tempo, especialmente a partir dos anos 2000, nós vemos alertas extremamente importantes. Nós tivemos uma produção, por exemplo, um conjunto de cientistas que já diziam que nós estamos diante de uma sindemia global, que significa o impacto da uniformização global dos padrões de produção, de consumo, né, que nos trouxeram como consequência, de um lado, a obesidade, de outro lado, a desnutrição, de outro lado, as mudanças climáticas. Mas também, nesses últimos tempos, mais ou menos em 2009, nós tivemos um relatório muito importante de avaliação do painel, né, sobre conhecimento, ciência, tecnologia agrícola e desenvolvimento, que também já chamava a atenção sobre a necessidade de substituir esses métodos do padrão da agricultura industrial, né, por outra prática, por outra concepção que esteja baseado, que promova a biodiversidade, que beneficie as comunidades, né? Também um representante do direito humano à alimentação, Olivier de Schulte, em 2010, que foi o relator, né, do direito humano à alimentação para o Comitê de Direitos Humanos da Assembleia das Nações Unidas, também chamou atenção para esse contexto da agricultura numa encruzilhada, né? E chamou atenção para a alternativa que representa a agroecologia. E ainda, para reforçar essa perspectiva crítica desse modelo dominante, ou de que um autor chama, inclusive, que é o momento dos impérios alimentares, porque nós temos uma concentração de corporações que vão desde a produção até o consumo. Mas o movimento Ciência Cidadã,
que eu sei que tem representantes aí também em Santa Catarina, na universidade, aí pelo Sul, um movimento que nasceu na Argentina, ecoou aqui no Brasil, ele tem um significado bastante importante, porque analisa também esse contexto, o impacto, né, dessa globalização, do livre mercado, dessa agricultura praticada com total desrespeito da natureza, né? Eu acho que também é muito importante conhecer o significado dessa mobilização do movimento da ciência cidadã. E agora, recentemente, nós só vemos um reforçar dessa crítica, né, por parte de biólogos, de físicos, que estão nos dizendo que a pandemia tem sua origem exatamente nessa agricultura industrial, no confinamento dos animais. Então, nós temos um convite muito imperativo nesse momento de retrabalhar, de repensar os próprios destinos da humanidade e o lugar, né, o significado da agricultura. Por isso que nós dizemos que esse é um momento em que se reafirma o papel da agroecologia, porque a agroecologia tece também essas relações diretas, né, com a saúde. Tem o Altieri, um dos grandes estudiosos, né, da agroecologia, ele, em texto recente, fazendo essa pontuação da pandemia e o sentido da agroecologia, ele diz exatamente que a agroecologia, ela explora esses vínculos entre agricultura e saúde, porque ela propõe uma nova forma, né, de produzir, uma nova relação com a natureza. Por isso é que é importante a gente pensar quais são, então, os objetivos e as perspectivas da agroecologia. E eu gostaria de destacar, sobretudo, 4 aspectos que me parecem extremamente importantes. O primeiro deles é entender que a agroecologia tem como objetivo a transformação dos sistemas alimentares. Portanto, ela está associada, na sua perspectiva, à soberania alimentar. Isso significa reconhecer os direitos dos povos de escolherem as formas, os alimentos que serão produzidos, que serão consumidos, enfim, significa respeitar os modos de vida, e por isso nós precisamos de políticas que acentuem, que contribuam, né, nessa direção. Significa dizer, então, como aliás a professora já tinha sublinhado, significa pensar o alimento, não o alimento como mercadoria, nós precisamos exatamente aprofundar o sentido da comida como patrimônio, que, aliás, é uma campanha do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E falar da comida como patrimônio significa exatamente estabelecer uma relação entre cultura, biodiversidade, território, e realçar o sentido, os vários sentidos da alimentação, inclusive o sentido sagrado, o sentido simbólico. Isso significa também ter um diálogo com a nutrição que ultrapasse esta visão do alimento com a sua dimensão biológica. O alimento tem essa complexidade, por isso nós falamos comida. É interessante, falamos comida muitas vezes e não alimento, porque nem sempre o alimento é comida, e sempre a comida é alimento. Por quê? Nem sempre o alimento é comida, porque nós estamos exatamente combinando as dimensões culturais, e são realidades muito distintas no próprio país, o que é valorizado, o que é considerado comida em alguns lugares, também não é em outro, né? Então, essa perspectiva de entender comida como patrimônio, ela é essencial e se combina com esta visão que eu estou também trazendo, que é da agroecologia produzindo a transformação de sistemas alimentares, e associado a isso uma visão que a agroecologia e uma prática da agroecologia, que é de entender a natureza não sob o ponto de vista da dominação, do controle da natureza, mas sim da adaptação, da harmonia com a natureza. Essa é uma construção que deve nos levar, inclusive, a aprofundar o debate sobre os direitos da natureza, porque para os povos indígenas, comunidades tradicionais, a natureza não está distinta, ela não está separada
da própria existência humana, né? E nós já temos exemplos aqui na América Latina, né, no Equador, na Bolívia, em que as cartas magnas falam do direito à natureza. E aqui no Brasil, não sei se os nossos e as nossas ouvintes sabem, tem um município, o município de Bonito, no interior de Pernambuco, incluiu no seu plano diretor os direitos da natureza, para proteger alguns bens da natureza naquele município. Isso é bem significativo, mas quero chamar a atenção para uma outra perspectiva, uma outra estratégia da agroecologia, que significa o reconhecimento da diversidade dos sujeitos de direitos. Isso está intimamente ligado à construção da democracia. Pela compreensão da diversidade dos ecossistemas e da relação com o território é que nós, no movimento agroecológico, queremos acentuar a importância do sentido de uma sociedade pluriétnica como o Brasil. Isso significa trazer para a agroecologia uma dimensão política, um compromisso, significa entender que não é apenas a dimensão ecológica, tecnológica que nos move no sentido da agroecologia, mas também a dimensão política. Por que eu quero dizer isso? Porque nós precisamos entender que há desigualdades em o país, o Brasil é um dos países com enormes desigualdades, que, aliás, vem se acentuando nos últimos anos, né? Faço uma breve digressão para dizer que, embora o governo ainda esteja nos sonegando a informação sobre a escala brasileira de insegurança alimentar, a EBIA, que vai nos dizer a situação da fome no Brasil, já há dados que nos falam do crescimento da extrema pobreza e o Brasil vai voltando para o mapa da fome. Então, além, no entanto, dessas desigualdades que são geradas pelo sistema capitalista, né, na exploração de classe, nós também precisamos entender que o racismo, o patriarcado também estruturam relações de dominação e de desigualdades. Por isso, nós precisamos olhar também, quando falamos dessa relação agroecologia, soberania alimentar, precisamos não apenas olhar as estatísticas onde estão essas populações, o que acontece com a população negra, o que acontece com os povos indígenas, o que acontece com as mulheres, além desse olhar do ponto de vista da estatística, que desagrega informações, aliás, coisa que no início da pandemia não vinha sendo feito, e nós precisamos também pensar políticas que atendam a essas diferenças, a essa compreensão sobre essas desigualdades. Isso significa um compromisso político do movimento agroecológico. E quero, ao acentuar essa visão de uma sociedade pluriétnica, eu quero me reportar também à importância de conquistas que nós tivemos na Constituição Brasileira de 88, que lamentavelmente vem sendo rasgada, mas ali nós encontramos uma interação que nós precisamos sempre tratar dela quando falamos da relação agroecologia e soberania alimentar. Que ali não só encontramos um artigo, que é o 225, que se refere ao meio ambiente, né, que é um bem de uso comum, coletivo, que precisa ser protegido, né, mas também ali nós encontramos um artigo 216, que chama a atenção para as diferenças de manifestações culturais dos povos que construíram e continuam construindo a nossa sociedade. Isso é bem significativo, que eu quero até dizer para vocês, que esse artigo 216 da Constituição Brasileira, ele antecedeu uma convenção de salvaguarda de bens imateriais. Isso é muito significativo. Estou chamando a atenção para isso, para reforçar em cada aspecto que eu vou tentando sublinhar, que são dimensões várias que se combinam quando nós buscamos essa conexão entre agroecologia e soberania alimentar. Mas também, por isso que quero lembrar que, do ponto de vista desse compromisso com a democracia, ele esteve expresso no 4º Encontro Nacional de Agroecologia, quando nós defendemos a consigna Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por direito de soberania alimentar. Aliás, essa foi a consigna da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e no ENA nós
no 4º Encontro Nacional de Agroecologia, trouxemos a relação agroecologia e democracia unindo campo e cidade. Essas consignas, elas buscam sintetizar, vamos dizer, esses vários sentidos que aqui eu vou buscando tecer com vocês. Mas quero chamar a atenção exatamente dessa importância histórica, que é o reconhecimento do papel das mulheres. Mas, assim como eu me referi às desigualdades produzidas pelo racismo, eu queria também acrescentar que não basta dizer que somos contra o racismo, é preciso que a gente faça, que a gente se engaje na luta antirracismo. Por isso que eu saliento que a todo momento nós precisamos ir construindo, né, políticas que respondam a essa história, né, de dominação que persiste e tem sido, inclusive, acentuada. Faço também uma observação que, do meu ponto de vista, quando nós trazemos à tona a dimensão cultural dos alimentos, aí existe um caminho para que a gente possa combater o racismo. O professor Pedro fazia referência na sua fala à busca do conhecimento através da história, né, de como é a história da alimentação. Eu diria que essa é uma tarefa nossa, conhecer a origem dos alimentos e as práticas, né, e os hábitos alimentares. Seguramente aí tem um caminho que nos leva a valorizar aquilo que nós temos como herança e toda a tradição é sempre renovada, o que nós temos, que recebemos dos povos que vieram escravizados da África, dos povos indígenas que aqui estavam. Nunca podemos nos esquecer que muitos alimentos que consumimos hoje são fruto dessa história da domesticação e dessa relação, né, entre continentes, e é preciso valorizar. Mas falando um pouco mais sobre o papel das mulheres, também queria dizer isso. Nós precisamos enfrentar de uma forma muito incisiva a discriminação contra as mulheres. E é importante ver que, e sei que esse é um dos temas que será tratado nessa jornada, na história nós podemos reconhecer desde a Idade Média a luta das mulheres contra o cercamento das terras. Ali, as mulheres já defendiam os comuns, né? Os bens comuns. E essa história permanece, porque nós também queremos ressaltar que nem tudo foi absorvido completamente ainda pelo sistema capitalista. Nós precisamos reconhecer que há sistemas próprios que são fruto de relações sociais construídas e que esta luta para assegurar que haja uma barreira contra a mercantilização de tudo é parte dessa história dos povos que lutam pelos bens comuns, e as mulheres têm aí um papel importante. A Silvia Federici, uma feminista bastante conhecida, e que recentemente até veio ao Brasil, ela nos diz que as mulheres são a principal força social que está no caminho, colocando barreiras para comercialização completa da natureza. Mas é verdade que essa é uma das grandes ameaças que nós vivemos, uma mercantilização de tudo, inclusive do ponto do conhecimento. Mas, com isso, quero falar de um quarto aspecto nessa interação, que dizia sobre o papel, perspectivas da agroecologia, interação com a soberania alimentar, que é a questão do conhecimento. A agroecologia se institui como ciência, como movimento social, como prática, e ela nos traz esse princípio, que é um princípio fundamental, que diz que não há apenas uma forma de conhecimento. Então, nós defendemos o diálogo do conhecimento, entre o conhecimento técnico e científico, com o conhecimento dos povos, que é acumulado, que vai se evoluindo e sendo transmitido de geração a geração. Isso é muito importante, e isso tem orientado historicamente o movimento agroecológico aqui no Brasil a propor novas formas, né, com a perspectiva da construção de diálogo, de saberes, propor novas formas de interação com as comunidades, com os camponeses, com as comunidades tradicionais,
do ponto de vista da assistência técnica, que muitas vezes preferimos substituir pela construção coletiva do conhecimento, em lugar de falar de assistência técnica. Mas, nesse contexto, as desconstruções, as destruições são bastante graves. Se a gente pudesse ficar horas e horas aqui nos repertoriando sobre tudo o que acontece de impacto com o avanço do agronegócio, com o impacto dos agrotóxicos, com a ampliação do poder das corporações, enfim, mas eu vou preferir falar um pouco desta construção social, política, de propostas de políticas públicas, que, no Brasil, nós temos um quadro atualmente também muito grave. Hoje, nós estamos recebendo a informação, e eu começo por ela, dos vetos do presidente ao projeto de lei 735. Ele editou uma lei, 14.040, que é a lei Assis Carvalho, e nessa lei ele veta praticamente todas as propostas contidas nesse projeto de lei, que, por sua vez, tem origem numa articulação extremamente importante, que resultou numa plataforma dos movimentos sociais do campo, da floresta e das águas, e esse PL, ele reuniu, foi aprovado tanto na Câmara como no Senado, ele reuniu propostas relativas a abono emergencial, também a fomento para a produção dos alimentos, né, a crédito, distinguindo, inclusive, em relação às mulheres, um recurso maior, mas todos esses artigos foram vetados. Praticamente o único que não foi vetado é o que diz respeito aqui. Aquele agricultor que recorreu ao abono emergencial desde que a lei foi editada em abril, ele não será prejudicado no seu seguro, na sua forma de aposentadoria, né? Bom, pelo menos isso. Mas os vetos, eles representam o quê? Nós estamos num momento da história que não é apenas de retrocesso nas políticas. É uma situação gravíssima de negação da própria existência desses segmentos que são responsáveis pela produção dos alimentos. E olha que nós vivemos um risco de desabastecimento alimentar no país nesse momento. Os estoques públicos de alimentos estão praticamente zerados. Então, é muito grave ver que, nesse momento, sob a alegação, porque cada veto é precedido de uma justificativa que nos diz que não há um recurso, que não estão previsto no orçamento, enquanto nós sabemos que o Plano Safra, que acabou de ser editado há poucos meses atrás, ele acumula bilhões destinados para a expansão do agronegócio. E não houve, dessa vez, um Plano Safra específico para a agricultura familiar. Por quê? Porque tem uma desinstitucionalização dessa visão da agricultura camponesa e familiar. Já vínhamos com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinguiram-se também os conselhos, como o CONSEA, CONDRAF, uns espaços, né, de elaboração de propostas, de controle e monitoramento de política pública, e agora querem nos convencer que há só uma agricultura, que o que difere é ser grande, pequena ou média. Não, nós continuaremos lutando, e o campesinato tem uma história de luta no país e no mundo, de resistência para afirmarmos a lógica específica do campesinato, povos indígenas e comunidades tradicionais. Não é ser grande, pequena ou médio que distingue, mas é essa lógica que se estrutura pela economia familiar, que se estrutura pelas relações, como também a professora já tinha mencionado, por relações de reciprocidade, de solidariedade, que dão um sentido também econômico para essa produção, que vem sendo, inclusive, mais aprofundado graças à compreensão e ao processo de luta das mulheres, dos movimentos de mulheres, que chamam a atenção para repensar a própria economia, trazendo o sentido da reprodução da vida, da economia do cuidado, o sentido do autoconsumo, como parte da economia. Nós precisamos romper, e a economia, os princípios da economia feminista
contribuem para que a gente possa romper com uma visão restritiva do que é da economia, como se tudo, se fosse economia apenas o que passa pelo mercado. E nós queremos chamar atenção, assim como a agroecologia chama atenção para a necessidade de fazer valer o princípio da precaução, e por isso nos insurgimos em permanência contra essa liberação de agrotóxicos, que se torna cada vez mais alarmante, né? Assim também nós precisamos, no diálogo com o movimento histórico das mulheres, dialogar com princípios da economia feminista que só trazem novos sentidos para essa perspectiva do entendimento do que é um sistema agrícola e com a perspectiva agroecológica. Digo isso também pelo seguinte, porque é pelo movimento agroecológico, no papel das mulheres, que o extrativismo, por exemplo, ganha mais sentido. Nós tendemos ainda, lamentavelmente, no Brasil, a desprezar, eu falei do extrativismo vegetal, não daquilo do extrativismo mineral. O extrativismo vegetal, ele é parte de um todo complexo de sistemas agrícolas no Brasil que precisa ser compreendido nesse diálogo que nós fazemos com as populações do ponto de vista agroecológico, nos baseando, inclusive, na visão do etnoconhecimento, né, que é o conhecimento cultural e a forma como, historicamente, essas populações fazem o manejo dos seus sistemas agrícolas, né? Esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção, mas vou passar um pouco mais rápido por vários campos de políticas públicas que deveriam cimentar essa proposta de que a gente precisa fazer avançar a agroecologia e a soberania alimentar no país, mas nós estamos vendo que vamos andando de costas. Foi uma conquista, de fato, que em 2012 tenhamos uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, que é resultado de mobilização social e, sobretudo, expresso pela Marcha das Margaridas, onde houve o compromisso, na época da presidenta Dilma, em editar uma política de agroecologia que já vinha sendo discutida desde o início dos anos 2000 pela Articulação Nacional de Agroecologia. Mas também temos a política de segurança alimentar e nutricional desde 2006, ela é anterior à política de agroecologia e ela ancora já princípios da própria agroecologia e na sua abrangência, né? Mas tudo isso agora em total desconstrução e destruição. Dentro da nossa perspectiva, que relaciona a agroecologia e soberania alimentar, nós queremos trazer à tona a imperiosa necessidade de garantir o direito à terra e ao território. Essa é uma questão fundamental. Não há soberania alimentar, não haverá agroecologia sem garantir o direito à terra e direitos territoriais. Sublinho os dois porque o direito ao território significa o reconhecimento de modos de vida próprios de comunidades e que são na dianteira, na liderança, inclusive, de formulações como tivemos com algumas unidades de conservação, que são extremamente importantes e que representam a expressão da reforma agrária em muitos lugares. Reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, etc., são extremamente importantes. E, atualmente, o governo vem tendendo a reduzir, muitas vezes, a abrangência, né, os limites dessas unidades de conservação ou sobrepondo sobre elas iniciativas que anulam o direito dessas populações. Nós tivemos, durante a pandemia, uma ameaça gravíssima, que graças à mobilização da sociedade, foram amplos setores que se mobilizaram contra a medida provisória 910, porque ela é um verdadeiro roubo de terra pública, ela passou a ser chamada como uma iniciativa de grilagem de terras, e em que afeta as populações em vários biomas. Ela caducou, não foi adiante, mas há um projeto de lei, que é o 2633, que busca traz novamente aqueles fundamentos que estavam lá na medida provisória 910. E já vínhamos também tem uma lei já um pouco anterior, de 2016, se não me falha a memória, que também já atuando sobre os assentamentos de reforma agrária, no sentido
de transformar o uso comum daquela terra em títulos individuais, como se isso significasse a emancipação dos assentamentos. São medidas que vão cerceando, né, e violando direitos e os pilares da nossa própria Constituição, porque a função social da propriedade, como eu disse também, em relação ao direito ao meio ambiente, que são pilares extremamente importantes, estão sendo cada vez mais destruídos. Mas quero também dizer que e por isso não é uma questão do passado dizer que precisamos de uma reforma agrária, é uma questão do presente e do futuro. Nós não podemos admitir continuar com uma política de etnocídio, como nós temos, sob a alegação que os indígenas não precisam do território. Eu quero dizer que quando os povos indígenas, quando os camponeses defendem suas terras, é o direito da sociedade que está sendo defendido. É o direito da nossa alimentação diversificada, porque nós não queremos transformar-nos em consumidores de quê? De soja, eucalipto, milho. Não, nós precisamos de salvaguarda para esses modos de produzir, e por isso precisa de território, precisa de terra, para que nossa alimentação continue diversificada. Por isso que nós também, na agroecologia, defendemos o direito ao livre uso da biodiversidade. Porque é preciso lembrar que há um tratado, né? Um tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, que reconhece o papel dos camponeses, né, na contribuição das comunidades locais, indígenas, e nos centros de origem, onde tem essa diversidade de cultivos, né, eles estão conservando e manejando essa diversidade. E nós aqui no Brasil estamos em permanente risco, quer seja pela expoliação que se dá, a expulsão e apropriação dos territórios e das terras para a expansão do agronegócio, e agora cada vez mais financiarizado essa proposta, são fundos de pensão que investem aqui, nós estamos sem um limite de tamanho de propriedade nesse país, mas ao mesmo tempo, essa biodiversidade, ela é atacada também, os direitos ao livre uso da biodiversidade, ele é cerceado porque há um processo de contaminação também das sementes. Eu estou vendo que o tempo vai esgotando, vou ver se acelero. Não só, e essa contaminação, ela vai provocando, tem não só uma erosão genética acontecendo, porque tem um desaparecimento de espécies, de variedades, e esse processo também de contaminação. Por isso que eu quis salientar que a defesa do livre uso da biodiversidade significa associar esta luta pela defesa da dimensão cultural da alimentação, né? Mas eu quero também ir adiantando e dizer que é parte também da nossa perspectiva o que nós chamamos de uma construção social de mercados. E temos muitos exemplos, muitas experiências no Brasil, inclusive aí em Santa Catarina, como parte dos circuitos, né, da rede Ecovida. A pandemia acentua essa urgência, essa emergência. Nós precisamos relocalizar os sistemas alimentares. Nós precisamos de políticas que valorizem essa produção local baseada na biodiversidade, nas culturas alimentares. Por isso que um programa, como o Programa Aquisição de Alimentos, em relação ao qual a Articulação Nacional de Agroecologia vem fazendo uma campanha, né, para a retomada desse programa, ele foi retomado, mas apenas com 500 milhões. E por que nós dizemos 500 milhões é pouco? Porque em 2012... por este programa, circularam cerca de 300 variedades de produtos nos vários biomas, né, no país. E chegou a executar cerca de 1.200 milhões. Há um estudo recente do IPEA que reafirma que o que nós colocamos na campanha, que seria necessário pelo menos 1 bilhão agora e 2 bilhões para o próximo ano. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é estratégico também. Agora, na pandemia, também, a partir do Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, junto com as organizações que estão à frente dessa proposta de uma conferência popular de soberania
alimentar, nós estamos insistindo para que este programa seja executado no seu formato original, que é a garantia de pelo menos 30% da compra da agricultura familiar, quilombola e dos povos indígenas, né? E não a entrega de voucher por prefeitos e governadores para que as famílias comprem em supermercados. Esse compromisso nosso com a produção, eu quero ligar isso com a visão do consumidor, pensar o consumo do alimento não deve gerar apenas o compromisso do consumidor com sua própria saúde. É preciso que ele seja o que nós temos chamado, claro, de um coprodutor, né? É preciso que os consumidores se vejam comprometidos em conhecer a origem dos alimentos, quem produz e que contribua para a defesa também da agricultura familiar, camponesa e das comunidades tradicionais. Mas dentro dessa perspectiva de construção social de mercado, significa também valorizar e insistir para que os governos mantenham ou criem onde não há restaurantes populares, cozinhas comunitárias, esses equipamentos públicos, ou reconheçam as feiras e as feiras agroecológicas, sobretudo, como equipamentos de alimentação de qualidade, né? Nós não podemos continuar convivendo com o que há no Brasil, que a gente chama de desertos alimentares. Nos bairros populares não há um pequeno mercado, não há uma feira agroecológica de alimento de qualidade para que a população tenha acesso. Nós não queremos na agroecologia que os alimentos de qualidade tenham nicho de mercado. Nós queremos o direito a uma alimentação de qualidade que chegue lá nos bairros populares, que chegue nas comunidades que são nos vários campos desse país, né? E quero, por último, ressaltar o quanto o direito à cidade, visto pelo movimento agroecológico e pela soberania alimentar, o quanto nos traz questões extremamente relevantes. Nós temos exemplo, inclusive, de gestões na Câmara de Vereadores de Santa Catarina, de Florianópolis, que tem nos mostrado que é possível e necessário tomar medidas no âmbito municipal, e esse ano, no ano de eleições municipais, nos faz esse chamamento, né? É preciso pensar o direito à cidade com um direito associado ao direito humano à alimentação. É uma pena que o Estatuto da Cidade, que foi uma conquista histórica dos movimentos populares, urbanos, não contemple o direito à alimentação na sua plataforma, né? Mas essa aproximação do movimento agroecológico, do movimento pela soberania alimentar, com os movimentos populares urbanos, é muito importante, e porque essas iniciativas, por exemplo, de áreas livres, de municípios livres de agrotóxicos, de transgênicos, municípios que tenham que participem, então, disso que nós estamos chamando de relocalização do sistema alimentar, com circuitos curtos, né, que garantam esses equipamentos públicos de alimentação, porque é nessa tessitura, vamos dizer assim, nessa teia, que nós vamos construindo, e na prática, novas propostas que façam essa interação da agroecologia com a soberania alimentar. Muito obrigada, e vamos aguardar algumas perguntas. Desculpem ter ultrapassado o tempo. Nossos aplausos, Maria Emília, fantástico a tua fala, a tua abordagem foi fantástica, e aqui passo para ti aqui várias considerações feitas ao longo da tua fala, no chat aqui, né? Pessoas elogiando a sua fala, a Luana de Brito, escutar Maria Emília é sempre muito inspiradora, de extrema relevância esse debate sendo feito aqui. O Vilmair Balduino, parabéns pela defesa nesse rico debate tão importante para o povo. A Carol Avelar, Maria Emília maravilhosa. Roberto Raiol, que fala maravilhosa. A Neila se referindo à luta pela instalação do restaurante popular em Florianópolis, né, na disputa da sociedade na lei orgânica agora. A Sandra Jeremias, gratidão. Cristiana Rose, enfim, outras pessoas aqui elogiando bastante aqui a abertura da jornada de agroecologia e a fala
da Maria Emília, da qual nós ficamos muito felizes com a participação dela aqui na tarde de hoje. Só informando a todos que estão participando que nesse chat aqui, ou na página da Jornada de Agroecologia, vai ter uma lista de presença para as pessoas que quiserem, após toda a jornada, receberem o certificado de participação. Então, as pessoas que quiserem se habilitar para receber o certificado de participação, por favor, preencham a lista de presença que está no link aqui, tanto no chat do Facebook, quanto lá na página da Jornada de Agroecologia. Para a gente, então, já ir para os processos finais, eu queria, então, que a professora Miriam, o professor Pedro, quisessem comentar sobre a fala da professora Maria Emília, quisesse dialogar com ela um pouquinho, temos ainda uns minutinhos, e logo em seguida a gente vai para as tratativas finais, ok? Então, quem fala primeiro, professora Miriam, professor Pedro, quiserem dialogar um pouco com a fala da professora Maria Emília. Professor Pedro? Bom, muito obrigado, Rui. Parabenizar a antropóloga Maria Emília Pacheco pela brilhante fala. Fazer apenas uma pergunta, Maria Emília. Falaste a respeito dessa interdependência que, hoje mais do que nunca, nós temos que estar conscientes, né? E justamente essa interdependência que o meu olhar é que essa interdependência significa que nós temos que pensar sempre no coletivo, no grupo, né? Mas me parece que a vida moderna hoje é na contramão disso, né? Então, como que nós poderíamos, né, além do movimento da agroecologia, conscientizar ou alertar a necessidade dessa convivência interdependente, que acredito que é o que fortalecerá a nossa e permitirá a nossa permanência ainda neste planeta, porque hoje as agressões, tanto ao meio ambiente, mas principalmente, e tu muito bem falaste, né, aos povos indígenas, aos quilombolas, a outras populações, tem demonstrado que, de maneira nenhuma, há uma preocupação com essa interdependência. Obrigado, professor Pedro. Professora Miriam. Rui, obrigado. Bom, eu queria cumprimentar a professora Maria Emília, foi realmente um prazer escutá-la, e não tenho perguntas e tal, mas, assim, só ressaltar uma questão que a senhora traz na sua fala, que é relativa a terra e território, não é? Ou seja, quando a gente fala de terra, é porque para que a gente tenha boas práticas de cultivo, para que a gente tenha modos de produção baseados na solidariedade e nas relações, no respeito à natureza, vamos dizer assim, né? Mas a tudo isso que constitui, que nos inclui, não é? Nesse mundo, não é? No qual nós vivemos, no respeito a, é preciso ter terra, não é? É preciso que a concentração de terra seja realmente resolvida, não é? É preciso que se respeite os territórios, e quando a gente fala de territórios, o que a senhora está lembrando, não é? Nós estamos falando de cultura, não é? Ou seja, os modos de viver, os modos de estar no mundo, os modos de se relacionar com esse mundo que nos acolhe, que nos recebe. Então, essa dimensão, né? Se a senhora pudesse falar um pouco mais da importância da garantia da terra e dos territórios, não é?
às populações, sejam as populações indígenas, tradicionais, ribeirinhos, fundo de pasto, ou seja, toda essa diversidade dos coletivos sociais, eu lhe agradeceria. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua fala e parabéns, realmente muito enriquecedor. Obrigado, Rui. Obrigado, professora Miriam. Eu passo para a nossa querida Maria Emília. Muito obrigada ao professor Pedro e à professora Miriam pela pergunta e pela reflexão, né? Professor Pedro, é um grande desafio nós temos mesmo em trabalhar essa interdependência, né? O senhor perguntou como a gente podia ir além da agroecologia. Bom, eu entendo que garantir essa interdependência vai depender de nós conseguirmos envolver outros setores mesmo também da sociedade. Nós também não podemos perder de vista que num contexto de avanço do neoliberalismo, as subjetividades, como aliás dizem alguns autores, né? Tem 2 autores franceses, Dardot e Laval, que falam muito disso. As subjetividades são também tomadas, né, por uma visão que é cada vez mais de reforçar o individualismo, né, por isso que a palavra empreendedorismo está muito associada a isso também, a pessoa como empresária de si mesmo. Então, mas nós não podemos perder de vista que a sociedade tece suas interações, tem redes, tem relações, entre o campesinato, por mais que a gente diga que é um processo de monetarização das relações, né, sociais, mas existem formas de cooperação extremamente importantes, e tem denominações, inclusive regionais, né, mutirão, puxirum, enfim, formas de manifestação também da reciprocidade. Essa economia da reciprocidade, a gente precisa conseguir fazer uma leitura dela. Por outro lado, então isso falando propriamente de quem está envolvido na produção, né? Mas, por outro lado, nós precisamos dar passos a mais para entender que não dá para compreender a questão agrária, ela está intimamente ligada com a questão ambiental. E é importante a gente ver que no Brasil, depois, sobretudo da Eco 92, uma consciência ambiental, mesmo que difusa, ela foi ganhando lugar. Se a gente prestar atenção nas manifestações de solidariedade que tem havido atualmente, elas são em defesa dos povos da Amazônia, mas em defesa da Amazônia como tal, né? Contra a devastação da Amazônia, contra a devastação do Pantanal, do Cerrado. Estou dando esses exemplos porque estão, neste momento, no foco em razão da expansão do desmatamento e também dos incêndios, né? Quem sabe a gente consegue dar esse passo na relação com os consumidores, por isso que iniciativas como essas que relacionam a organização dos agricultores com os consumidores, como eu sei que tem muitos exemplos na rede Ecovida, é importante para a gente ir ganhando aliados, essa aliança precisa ser construída, né? É preciso que quem vive nas cidades compreenda que precisa do seu engajamento também de mais consciência ambiental e eu diria que também alimentar, porque é preocupante, como eu disse em algum momento, quando nós falamos de insegurança alimentar no país, nós falamos da fome, da desnutrição, mas também nós temos caso grave de associação de desnutrição com obesidade, né? Essa imposição de padrões alimentares que leva a população a consumir mais os ultraprocessados é muito grave, né? Então, eu creio que trabalhar esta interdependência, do que nós precisamos ter outras posturas em relação ao meio ambiente, mas, sobretudo, aos sujeitos. Eu acho que esse que é o chamamento, que a sociedade compreenda quem participa efetivamente da nossa alimentação, produzindo os alimentos, e por quê, que agora eu ligo com a pergunta da professora Miriam, e por que precisa da terra e território? Eu, quando falei terra e território, também, professor, eu estava me baseando no seguinte,
é preciso que a gente continue apoiando o debate sobre a necessidade de desapropriação de terra no país. O que se passa agora no Quilombo do Meio, como é que é? Quilombo Grande, né? Lá em Minas, isso precisa de uma indignação da sociedade, porque a terra está sendo ocupada, inclusive com uma produção de um café de qualidade, reconhecido nacionalmente, até internacionalmente. As famílias estão produzindo de forma diversificada ali, e vem um despejo. Mas e a dívida histórica que aquela usina tem com os cofres públicos? O despejo significa passar por cima da função social da propriedade, que tem os 3 elos, é a função social, mas também tem que cumprir o requisito ambiental e trabalhista, e essa usina deve aos antigos trabalhadores dela. Então, nós precisamos continuar defendendo desapropriação da terra, em nome da função social da propriedade, do direito à vida, do direito a produzir alimentos, e, ao mesmo tempo, como a professora mesmo salientou, nos basearmos no que diz a Constituição brasileira sobre as terras tradicionalmente ocupadas. A Constituição acabou reconhecendo a situação dos povos indígenas, no artigo 215, eles deixaram de ser tutelados, foi uma vitória, o que agora está em total retrocesso, porque querem, na verdade, é uma política de morte, como se quisessem a extinção dos povos indígenas. Eu quero, inclusive, ressaltar o que é alarmante, os vetos também deste presidente em relação à proposta de lei que garantia direito ao acesso à água potável e a alimentos para os povos indígenas. E, com isso, quero enaltecer que nós precisamos esperar 520 anos para que um advogado indígena, representando uma associação, foi a PIB, né, Associação Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, fosse fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, e foi reconhecido por todos com sua contribuição para vetar, né, para destituir de sentido essa decisão da Presidência da República, que vetou direito à vida, porque negar a água, negar o alimento é negar a vida. Mas é muito interessante que a professora tenha se referido a essas identidades todas, é porque nós precisamos combinar essa visão de construção de identidades sociopolíticas ambientais com a visão de território. E quando a professora menciona comunidades como Fundo de Pasto, ou podemos falar dos faxinalenses, que é aí pelo sul do país, ribeirinhos, etc., mas isso não foi reconhecido pela Constituição. A Constituição reconheceu os povos indígenas, quilombolas, mas deixou uma brecha, ao falar de terras tradicionalmente ocupadas, para essas comunidades que articulam o uso familiar, individual, de uma parte da sua propriedade, com o uso comum dos bens da natureza. Isso é uma visão territorializada, porque é preciso, não tem como, está ligado à vivência, à reprodução social desses povos, ter essa garantia para que eles possam continuar exercitando na relação com a natureza esses sistemas agrícolas que são extremamente complexos, porque complexo não é o monocultivo da soja, complexos são esses sistemas agrícolas. E eu quero até ilustrar que foi importante por isso que o Instituto do Patrimônio Histórico tenha reconhecido pela primeira vez um sistema agrícola como um sistema que precisa ter a salvaguarda do patrimônio material e imaterial, que é um sistema agrícola de 23 etnias no estado do Amazonas, no alto do Rio Negro, porque lá se encontra a maior, vamos dizer, a maior coleção de variedades de mandioca do país. Não sei se os ouvintes e as ouvintes sabem disso, isso é importantíssimo, e conservam um farm, como a gente diz na agroecologia, né? Conservam lá porque trocam vou só complementar porque é uma história importante, porque as mulheres casam com os homens de etnias diferentes, de línguas diferentes, e elas elas também mudam para as aldeias deles, levando espécies e variedades de mandioca. E é a maior variedade que existe, muito superior à que existe ex situ, como se diz, né, nos bancos de hemoplasma da mandioca que tem na Colômbia, que é um grande
lembrei de reserva, né, para as variedades da mandioca. Mas, enfim, então, isso a sociedade precisa compreender. Nós precisamos abolir esse pensamento restrito que diz que indígena não precisa de muita terra. Mas nós já paramos para pensar por que nós temos tantas áreas conservadas no Brasil? E o que significa, do ponto de vista das mudanças climáticas, a conservação? Eu vou dar um exemplo aí, daí do sul. As áreas, recentemente eu vi imagens, os ventos fortes que assolaram um dos estados do sul, não me lembro agora se foi Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, mostram que exatamente onde estão lá as agroflorestas, os sistemas complexos, agrícolas, né, o impacto do vento foi muito menor do que lá onde tem o plantio solteiro, né, como se fosse um pequeno monocultivo. Pois bem, então nós temos esse compromisso político, a meu ver, de defender essa relação com a terra que é um pouco distinta, dependendo do povo, dos modos de vida, né? E que são as terras tradicionalmente ocupadas, ou também a desapropriação de terra para a reforma agrária. Pensar isso no conjunto associado à questão ambiental, que é cada vez mais instigante e nos convida, né, ao debate. Então, acho que essa tríade que nós precisamos levar em conta, né? Terra, território, a questão ambiental e a questão da soberania alimentar. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, professora Maria Emília. Fomos brindados hoje aqui com uma fala maravilhosa, que nos dá a responsabilidade de manter, né, esse mesma motivação, como a gente está vendo no chat, né, as pessoas participando, se envolvendo, ao longo da nossa jornada, né? Eu quero agradecer profundamente a vocês, nosso tempo está encerrando aqui, né? Quero agradecer ao professor Pedro, né, o nosso pró-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, quero agradecer profundamente a nossa querida Maria Emília, e quero passar algumas informações aqui que são fundamentais. Primeiro, reafirmar aqui que as pessoas que querem o certificado de participação, no chat tem aqui o link, ou lá na página da Jornada de Agroecologia. E quero passar rapidamente para vocês a nossa programação logo a seguir. Então, a gente tem, logo a seguir, nós temos o debate chamado Tema 1, que é Agrotóxicos Transgênicos e os Desafios da Agroecologia, com o professor Rubens Nodari. Vai para uma das salas, junto com a palestrante Justina Cima, do Movimento de Mulheres Campesinas. A moderadora será a companheira Diva Deitos, da PACO. E, logo em seguida, nós temos o tema Saúde, Agroecologia nos tempos atuais. Aliás, isso é concomitante, né? Cujo a palestrante vai ser a professora Suzy Cavalli, da Universidade Federal de Santa Catarina, a palestrante também a Noemi Crefta, do Movimento Mulheres Campesinas, e com a companheira Inês Claudete Burg, da ABA, da Associação Brasileira de Agroecologia. Logo mais, nós teremos as nossas rodas de conversa. As inscrições ainda estão abertas, então quem quiser participar das rodas de conversa, elas têm um espaço limitado, então as pessoas vão ter que ir lá na nossa página, no link, e se inscrever. Então aí tem até às 19 horas para a inscrição, certo? E na quinta-feira nós temos tema 3, onde a gente vai discutir biodiversidade e bens comuns dos povos e comunidades tradicionais, com o professor Ricardo Cid Fernandes, professor da Universidade do Paraná, o Natal Magnante, do Centro Vianney, e com o professor Nazareno Campos, da Universidade Federal, que é um dos coordenadores também da jornada. Depois nós teremos concomitante o tema 4, Agroecologia, Agricultura Familiar e Campesinato, com o professor Álvaro Della Torre, palestrando, e também o professor Gilberto Afonso Schneider, do Movimento de Pequenos Agricultores.
e também o companheiro Jandir Selzler, da FETRAF de Santa Catarina. E, sempre reafirmando, logo após a cada debate, a gente tem as rodas de conversa. No dia 1º de setembro, nós temos o tema 5, Economia dos Sistemas Agroalimentares de Base Agroecológica, com o professor Oscar Hoover, da UFSC, o professor Rodney, que é diretor do Instituto Federal de Concórdia, o professor Luiz Carlos Mior, da EPAGRE de Santa Catarina, e também sendo moderado pelo companheiro Luciano Felipe, que é de Lauro Miller, da cidade de Lauro Miller. Depois, o tema 6, Políticas Públicas e Agroecologia, com Silvio Porto, o deputado estadual Padre Pedro, a moderadora Patrícia Klock. No dia 3 de setembro, nós teremos o tema 7, Agroecologia, Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, palestrante Flávio Valente, do Centro para Agroecologia, Resiliência e Água, Covert, Reino Unido e da Universidade Federal do Pernambuco. Palestrante também a Islândia Bezerra, da Associação Brasileira de Agroecologia, e moderando estará o companheiro Lucídio Ravanello, que é o presidente do Conselho Estadual. E, por fim, o tema 8, que é Agricultura Urbana e Periurbana, da produção convencional à agroecologia. Um desafio. O palestrante vai ser o Marcos Abreu, que é um Marquito, vereador de Florianópolis, o professor doutor Francisco Françoaldo de Azevedo, geógrafo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e militante da agricultura familiar, estudioso da agricultura urbana e periurbana, sendo moderado pela Érica Segai, nossa companheira também da coordenação e da UFSC. Então, portanto, aqui, quem quiser mais informações sobre a programação, vai lá na página da Jornada de Agroecologia, se inscreva para os debates, se inscreva para as rodas de conversa. E, por fim, nós informamos que esse processo tem um envolvimento só na coordenação de 40 entidades, de 40 grupos de movimentos, que estão organizando as temáticas, que estão organizando as rodas de conversa, as relatorias, da qual também a gente é profundamente grato pelo envolvimento e pela participação. E não poderia deixar de citar algumas pessoas que tomaram a frente da coordenação para que pudessem acontecer toda a jornada de agroecologia desses movimentos. Então, aqui está aqui a Noemi, a professora Neila, o Natal, a Érica, o Caio, o Luizinho, a Cris, o professor Clécio, o professor Nazareno, o Ruimar, o Isair, que estiveram aí ao longo dos últimos dias envolvidos praticamente todos os momentos do dia para que pudesse acontecer a jornada de agroecologia. Então, para fazer o fechamento e os agradecimentos finais, eu queria passar para a professora Miriam para que ela considerasse aberta a nossa jornada de agroecologia. Agradecendo a todos e reforçando aí para que todos participem de hoje e de quinta-feira e da semana que vem, terça e quinta-feira, também onde a gente volta com os debates e com as rodas de conversa. Professora Miriam, muito agradecido mais uma vez à professora Maria Emília, ao professor Pedro, e passo então a professora Miriam para fazer aí o encerramento e declarar aberta a nossa jornada de agroecologia. Também, Rui, muito obrigado. Bom, novamente, queria agradecer a professora Maria Emília, desculpa, pela aula, né? O professor Pedro, por estar nesse momento de abertura, né, da jornada, e ao Rui, por estar coordenando, minha gatinha está aqui, e também agradecer, o Rui disse são 40, não é, Rui? Coletivos, né? Mas eu queria agradecer porque isso é um verdadeiro mutirão, realmente foi um verdadeiro mutirão, para quem conhece o que é o mutirão, né? Que foi na colaboração mesmo, no apoio, na solidariedade, no vamos lá, vamos fazer.
para que fosse possível a construção dessa jornada nesse momento, né, em que estamos todos no isolamento social, privilegiando e valorizando a vida das pessoas, não é? E queria convidar a todos que nos veem e nos ouvem, que participem das atividades, não é, da jornada, nos dias e nas atividades que o Rui informou agora, e dizer que, bom, então é isso, a jornada está aberta, né, a jornada de agroecologia está aberta, e obrigado, realmente obrigado por poder participar e por poder, não tanto quanto eu gostaria, mas por estar, né, ajudando a construir esse momento, né, sobre que vai discutir e vai propor, tenho certeza, iniciativas para uma causa, eu digo que é uma causa, assim, não é? Para algo que realmente é transformador, não é? Pode mudar a nossa vida. É isso. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, professora, professor Pedro, e a todos, o professor Nazareno, o professor Clécio, e a todos os colegas de todos os coletivos que efetivamente fizeram a jornada, né? Fizeram a jornada acontecer. Muito obrigado a todos e uma boa jornada a todos nós. Obrigado. Obrigado, então, a todos. E, logo em seguida, às 17 horas, então, a gente volta com a mesa de agrotóxicos transgênicos, né? Então, vai ser um belíssimo debate. Então, esperamos vocês todos daqui a pouco, às 17 horas. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Matheus, que nos deu suporte. E vamos nessa jornada, tá certo? Um forte abraço e tudo de bom a todos. Cuidem-se.